Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Vocês hoje vão iniciar o estudo com o livro de vocês, né? Vamos começar a estudar os conteúdos que estão aqui, nessas páginas, né? Então, eu espero que vocês assistam a nossa aula, que vai começar agora a explicação. É uma videoaula, é um pouquinho demorada, mas se torna necessário que vocês assistam até o final. Né? Eu já vou dizendo que é um pouquinho demorado, mas por favor, assistam acompanhado do livro, né? Do caderno de vocês, façam as anotações na hora da explicação, qualquer coisa. Dá um pause na aula e façam as anotações, vão lá no livro, leiam aquela parte. Se não entendeu, manda no PV para mim. Tia, eu não estou entendendo essa parte aqui. A senhora poderia me explicar? Eu mando a resposta para vocês, uma explicação para vocês, sem problema. E no final da nossa aula, lá no final do vídeo, eu vou dizer para vocês qual será a nossa atividade que vocês vão fazer a devolutiva para mim. Então, nessa semana, o que vocês vão ter na aula de Geografia? Vocês vão ter uma videoaula sobre o primeiro capítulo do livro de vocês, né? Um capítulo altamente importante, introdutório, para os conhecimentos que nós vamos buscar durante esse ano, né? No nono ano de vocês. Então, por favor, façam a parte de vocês, como eu digo sempre, vamos diminuir os nossos prejuízos diante da pandemia, né, no que recai sobre a educação, sobre o nosso estudo. Né? Vamos fazer a nossa parte. Eu estou aqui tentando fazer a minha parte, façam vocês a parte de vocês, que em breve teremos as nossas aulas de volta, né? Se Deus quiser. E aí nós vamos poder ter essas aulas presencialmente. Enquanto isso, vamos ficar nas nossas aulas virtuais e requer de vocês uma participação maior ainda, que é o quê? Você assistir as aulas, assistir as videoaulas, fazer as atividades e enviar para a gente, né? Para a gente ter essa dinâmica, né? De saber que vocês estão fazendo a parte de vocês, né? Então vamos começar a nossa explicação de hoje, vamos começar adquirir os nossos conhecimentos de hoje, tá certo, gente? Sejam bem-vindos e vamos iniciar? Vamos lá? Continuando aqui a nossa aula, né? Nós fazemos parte da Escola Celestino. Nós estamos na nossa aula de Geografia hoje, no dia 18 de fevereiro de 2021. A aula aqui é para os novos anos da nossa escola e euzinho, né? Que você já sabe, sou a professora Adriana Lima, e hoje nós vamos adentrar no conteúdo referente à unidade 1 do livro de vocês, que é a Organização Política e Economia Mundial. Mais precisamente, nós vamos estudar o capítulo 1, que é o capitalismo, o socialismo e suas características. Só antes da gente entrar aqui nesse conteúdo mesmo, eu quero referenciar que antes, nas nossas 2 semanas de aula anteriores, nós trabalhamos na primeira semana de aula uma atividade diagnóstica, né, onde eu pedi por parte de vocês o conhecimento geral, né, de algumas ideias da geografia, conhecimentos básicos, né, que vocês adquiriram no 6º, no 7º e no 8º ano. E na última semana a gente trabalhou com um texto, né, um texto que eu produzi sobre o ensino da geografia no período de pandemia, e lá após o texto eu trazia algumas questões, né, para vocês responderem, que eram questões relacionadas com o próprio ensino da geografia, né, a importância de se estudar geografia, quais foram os conhecimentos que vocês conseguem lembrar que são altamente importantes, né, para o seu cotidiano, o que é que vocês acham que vocês não aprenderam de geografia neste ano, que vai ser levado adiante, né, para os próximos anos, o que é que você gostaria o que é que você acha importante na geografia. Então, tudo isso foi necessário para a gente iniciar o nosso ano, né, continuar com esse período de aula atípico, né, a partir da pandemia, e quando nós
chegamos aqui nessa situação de aulas virtuais, certo? Então, agora vamos começar a nossa unidade 1, mais precisamente o capítulo 1, que vamos trabalhar, né, com muito cuidado esses dois conceitos, né, esses dois sistemas econômicos, que é o socialismo, né, tá aqui o socialismo, e o capitalismo, certo? Nós vamos ver nesse capítulo o que é o capitalismo, o que é o socialismo e quais são as suas características, tá certo? Vamos começar pelo sistema capitalista, né? O sistema capitalista, ele é um sistema econômico e social, né? Ele se desenvolveu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e século XVI. Então, vamos aqui tentar ver o que é importante. O sistema econômico e social capitalista, Maria, gente, aqui eu queria circular, mas a minha coordenação motora é horrível, vocês estão percebendo, né? Ou só o capitalismo, né? Tanto faz eu dizer que é um sistema econômico e social capitalista, ou só o capitalismo. Ele se desenvolveu no século XI e XV. Gente, o que é que isso quer dizer? Então, quer dizer que na época, né, quando os europeus chegaram às terras aqui, eles já estavam seguindo o sistema capitalista, né? Eles já seguiam o sistema capitalista. E ele surgiu, porque olha aqui, ele diz que ele surgiu na Europa, durante a Idade Média, que foi nesse períodozinho aqui, ó, tá certo? Nesse período aqui. Então, quando a gente vai estudar as fases do capitalismo, a gente entende que, na verdade, a expansão marítima, né, que trouxe os europeus para as terras do continente americano, inclusive para as terras que hoje é o nosso país, isso já era um sintoma do próprio sistema capitalista. Então, essas expansões marítimas que aconteceram, né, a partir daqui, eles eram um sintoma já do sistema capitalista, já era uma fase do sistema capitalista, né? Então, o capitalismo ele vai ter 3 fases: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Quando eu falo em capitalismo comercial, como eu disse, eu vou lembrar logo de quem? Das grandes navegações, né? Eu vou lembrar da produção artesanal, posteriormente o desenvolvimento da manufatura, as grandes navegações iniciadas no final do século XV, né? Tudo isso permitiu com que os europeus tivessem contato com territórios que eles desconheciam. E esses contatos, gente, formaram não apenas uma colonização, mas formaram também um mercado consumidor. Então, esses países europeus que foram colonizar outras terras encontraram outros povos. E esses povos se tornaram o quê? Consumidores. Então, surgiu a necessidade de aumentar a própria produção, né? Uma produção a nível comercial, né? Aquilo que era produzido na metrópole saía da metrópole e ia para as colônias, onde lá a população das colônias ia absorver aquilo que foi produzido pela metrópole, né? Então era um mercado consumidor, sim. Então aí nós temos o quê? O capitalismo comercial sendo amplamente notório para o fortalecimento do sistema capitalista. Já o capitalismo, né, o capitalismo industrial, aqui que nós vamos marcar aqui, ó, capitalismo industrial, nós temos aqui o surgimento de uma necessidade que é uma necessidade de uma produção em maior escala. Então, necessitou-se de quê? De inovações, de modificações. E aí entra nesse processo a Revolução Industrial.
A Revolução Industrial, ela foi muito importante para que o capitalismo ele deixasse de ser apenas ter apenas um aspecto comercial e passasse a ter um aspecto gigantesco na produção industrial e no surgimento de novas tecnologias, né? O surgimento de novas tecnologias, de inovações, fez com que a indústria ela começasse a ter uma produção em grande escala. Por quê? Porque o mercado consumidor, né, novamente o mercado consumidor, ele crescia. Então, quando você tem uma demanda, você precisa suprir essa demanda. Então, aqui nós temos o capitalismo industrial sendo fortalecido pelas inovações, né, as inovações da própria indústria, né, do maquinário da indústria, do surgimento a partir da Revolução Industrial, e temos tudo isso para suprir uma necessidade de mercado, né? Um mercado, que nós vamos estudar daqui a pouco, altamente importante e necessário para o funcionamento e para a manutenção do sistema capitalista. Após esse capitalismo industrial, nós vamos ter o que? O que nós chamamos de capitalismo financeiro. Gente, o capitalismo financeiro, ele surge já no final da Primeira Guerra Mundial. Vocês podem dizer assim, fala professora, surgiu lá já no final da Primeira Guerra Mundial, né? Após a Primeira Guerra Mundial, já tinha o capitalismo financeiro e por que a gente sempre atrela o capitalismo à indústria, né? Mas não, o capitalismo financeiro, ele surge, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, perdão, mas aí, gente, esse capitalismo financeiro, para a gente entender, ele vai incorporar, né, há uma incorporação da indústria, né, a partir do que nós chamamos de poder bancário, né, a partir vamos dizer, de você acrescentar à indústria esse aspecto financeiro, né? Então, tanto os bancos vão se atrelar à indústria, como a indústria vai se atrelar a bancos, né? Então, nós vamos ter aí uma incorporação das duas partes. Bancos que vão incorporar indústrias e indústrias que vão incorporar bancos. Então, essa é uma modificação do capitalismo, que deixou de ser simplesmente o capitalismo industrial e passou a ser um capitalismo financeiro. As indústrias, nós sabemos que as indústrias fazem grandes operações de crédito a fim de obter capital para desenvolver as suas inovações, né? E aí, com isso, o capital deixou de pertencer exclusivamente a elas e passou a pertencer aos bancos. E aí, dessa forma, as indústrias, além de garantir dinheiro para os investimentos, e vender a cota de suas empresas, né, as ações, as bolsas de valores e tudo, essas compras de ações, elas vão possibilitar o investidor obter lucro sem participar diretamente da produção. Então, o que é que as indústrias fazem? Elas pegam a sua referência, né, referência como indústria, né, coloca lá na bolsa de valores. Então, eu posso simplesmente comprar, né, algumas ações lá na bolsa de valores de certa indústria, mas eu não vou estar lá naquela indústria trabalhando, produzindo e tudo, mas eu vou ter ações, né? Então, de uma certa forma, os bancos começaram a trabalhar com isso, né? Então, houve um investimento financeiro dentro da indústria, houve uma participação bancária, né, dentro das indústrias, mas isso não quer dizer que havia uma interferência total na produção lá na indústria. Não, pelo contrário. A produção, tudo continua sendo a responsabilidade da empresa, aliás, da indústria. Mas aquela indústria não tem um capital só dela, né? O dono, vamos dizer, daquela indústria, não vai ter o capital só dele, não pertence a uma pessoa, mas há um contingente de responsabilidades, né? Tanto financeira como de uma forma geral, a da própria produção, se referencia a essa participação bancária. Então, nós vamos ter o quê? Uma indústria produzindo, seguindo as suas regras de produção, mas
ela financeiramente, né, lucrativamente, ela vai ter uma submissão, né, do que foi imposto dentro dessa própria indústria a partir de abrir esse mercado, de abrir esse modelo de capitalismo financeiro, de tipo de indústria que incorpora valores financeiros à sua prática diária, né, vamos dizer assim, sua prática econômica, né, de existência, de valorizar e de conseguir fazer sobreviver nesse mercado, no mercado do capitalismo, né, porque as indústrias elas têm que se adequar também à necessidade do mercado, né? Vamos ver daqui a pouco como o mercado ele é importante para o capitalismo, né? Como ele vai gerir, né, o sistema capitalista, desculpa aí, capitalista de uma forma geral. Vamos às características do capitalismo. Primeira característica, gente, que a gente pode perceber aqui, que eu coloquei aqui, que eu posso até marcar, né? Essa primeira aqui, vamos dizer assim, que eu vou tentar circular. Essa primeira característica, ela coloca que os meios de produção, eles pertencem predominantemente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então, os meios de produção, ele é propriedade privada. E de quem, né? Como de propriedade privada, estou dizendo que não pertencem ao Estado, não pertencem, né, ao governo. Pertencem a quem? Governo no sentido aqui que a gente já viu que governo não tem nada a ver com poderio estadual, poderio do Estado, vamos dizer assim. Quando eu digo aqui, o correto é dizer que não pertence ao Estado, mas sim pertence à propriedade privada, seja de um ou de um grupo de pessoas. O que eu quero falar, gente, o que eu tentei, que eu ia acabar confundindo aqui, a ideia para vocês é porque como se fosse pertencesse ao governo, né? Vamos dizer que no nosso país, quando eu falo em governo, eu vou me lembrando logo do governo federal. Não, aquele governo, ele é um representante, né, do poder executivo, ele fica lá, ele tem uma organização para a existência dele, vamos dizer, nós temos aqui um presidente que é eleito pelo voto popular e tudo. Mas o que eu quero dizer é que quando eu falo aqui a propriedade de pertencer, não é ao governo, é ao Estado. Ao Estado que nós temos, que é o quê? O Estado brasileiro, né? A sua formação a partir do ordenamento jurídico, né? A partir de uma Constituição, né? A partir das leis que gerem esse país de uma forma geral, mas também das leis administrativas, de uma forma administrativa. Então, estou falando aqui do Estado, certo? Não do governo, ok? Vamos tentar retirar. Governo faz parte do Estado, mas o Estado é aquela ideia de Estado soberano, né? Aquela ideia de Estado que é o Estado de ser conhecedor, né? Ser mantenedor do seu ordenamento jurídico, né? Por exemplo, nós temos um Estado democrático de direito, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que a propriedade privada não pertence ao Estado, que é diferente, a propriedade do meio de produção não pertence ao Estado, ela é o que? Ela é privada, ela não pertence ao nosso poder de formação estatal, né? Como acontece no socialismo. Vamos ver daqui a pouco no socialismo que os meios de produção no socialismo pertencem ao Estado, é estatal, então é diferente aqui, certo? Então, o capitalismo ele envolve a propriedade privada dos meios de produção, né? Mas, ou seja, os meios de produção não é estatal, é sim uma propriedade privada. Lembra que eu falei sobre economia, sobre o mercado? Pois é, o mercado, gente, ele é altamente importante para a economia capitalista. É o mercado que, de certa forma, de uma forma bem generalizada, que vai ditar as regras, né? As regras do sistema, as regras que entram em vigor, as necessidades de mudanças ou de permanência de algumas ideias, né? Então, o mercado, a economia de mercado, ela se caracteriza pela atuação das empresas que decidem quanto
e onde produzir. E estabelecem o preço e as condições de circulação de mercadorias de acordo com a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura já está dizendo, né? Se você tem muita oferta e pouca procura, então aquele produto, vamos dizer assim, ou ele tem que ser, para você não perder todo o seu lucro, ele tem que ser baixado o preço, um exemplo, ou então ele vai ter que, acabou a oferta, deixar de existir, né? Sair de circulação. Se um produto ele tem muita procura e tem pouca oferta, aí vai gerar o que nós chamamos de um valor maior, né? Um lucro maior, vamos dizer assim. Vamos dizer que eu tenho na minha loja esse marcador aqui lindo, maravilhoso, que eu estou com uma quantidade mínima e que essa cor virou febre na cidade. Então, se as pessoas começam a procurar e eu vejo que está saindo demais, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá e subo o preço, né? Para tentar o quê? Lucrar ainda mais. É a lei da oferta e da procura. Se esse mesmo marcador está lá na minha loja e eu vejo que ele está perto de vencer, né? O vencimento vai daqui a pouco, a tinta não vai sair mais nada, vai secar porque não tem mais. E eu vejo que eu preciso ter um pouquinho de, como é que eu posso dizer, um pouquinho do que eu investi de volta. Então eu vou lá e coloco ele em promoção, porque eu tenho muita oferta e pouca procura. É só um lembretezinho da ideia de lei de oferta e procura. Então, a economia de mercado e a lei de oferta e de procura, eles estão casadinhos, né? Eles estão bem juntinhos. Quando eu digo que o mercado, ele dita as regras, né? Que a empresa, como ele coloca aqui, a empresa vai definir quando, quanto vai produzir, onde vai produzir, né? Ele vai fazer tudo isso, né? Como haverá circulação de mercadorias, né? E isso tudo de acordo com quem? Com a lei da oferta e da procura. Então, são algo, o mercado dita as regras, mas a partir de uma resposta do próprio mercado, né? A partir do que está sendo procurado e do tipo, quais são as ofertas que eu tenho, certo? Outra coisa também, outra característica do capitalismo é a concorrência, né? A concorrência, que muitas vezes a gente pode até achar que não é uma concorrência, em alguns momentos, né? Em muitos momentos, aliás, não é uma concorrência leal, uma concorrência digna, né? Que a gente pega uma pequena empresa, concorrer com uma grande empresa, né? Com uma empresa que é uma multinacional, né? Seja lá como for. Então, nós temos aí um grande problema, né? Referente à questão da concorrência, mas que é o porquê da concorrência no capitalismo, né? É para obter a maior rentabilidade possível e conquistar mais consumidores, as empresas procuram oferecer produtos a preços acessíveis. Então, a gente sabe também que quando você está numa cidade que você só tem vamos dizer, um exemplo, bem, você tem apenas um supermercado, então aquele supermercado ele pode ditar as regras, pode colocar o preço que eles quiser, porque eles não vão ter concorrência. Mas a partir do momento que você coloca 2 supermercados nessa mesma cidade, o que acontece? Bem, agora eu vou poder procurar. Onde tiver mais barato, eu compro, né? Então é isso. A concorrência é basicamente isso. E nós temos o trabalho assalariado como outra característica do capitalismo. Aqui, o trabalhador, por sua atividade, recebe o quê? Recebe um salário, que por sua vez também vai também influenciado pela lei da oferta e da procura, gente. Então, por exemplo, se o número de empregos disponíveis é maior que o de trabalhadores, o valor do salário aumenta. Ao contrário, em situação de desemprego alto, o valor diminui. Então, se eu tenho dentro de uma empresa, vamos dizer assim, vários empregos disponíveis e eu tenho poucos trabalhadores e tem outra empresa que também quer aquele mesmo tipo de trabalhador, então eu quero que aquele trabalhador fique na minha empresa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocá-los com a rentabilidade um pouco maior, né? com o seu salário um pouco maior, para que ele permaneça na minha empresa. Né? Eu vou ter que dar incentivos para que ele permaneça na minha empresa. Agora, se naquela mesma empresa existe um tipo de emprego, existe um tipo de função
onde eu tenho gente demais e tem gente demais querendo entrar também, o que é que eu vou fazer? Eu posso simplesmente diminuir o salário porque a oferta de empregados, de trabalhadores, é maior do que o que eu quero, né? Então, eu vou lá do que a minha procura. Se eu tenho uma procura maior por aquele tipo de função, mas eu tenho poucas opções e eu preciso daquele trabalhador, então eu tenho que dar um salário melhor para ele. Do contrário, se eu tenho um trabalhador demais e não preciso de tantos dentro da minha empresa, eu faço com que se diminua, né, o salário seja diminuído, porque eu tenho muita oferta de trabalhadores e pouca necessidade, pouca procura por parte minha, dona da empresa, né? É um exemplo bem básico do trabalho assalariado, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que os trabalhadores nas indústrias, né, nas empresas, eles vão lá, bem bonitinho, né, ganhar um saláriozinho por sua atividade sobre o produto que eu produzo, sobre o tipo de trabalho que é exercido naquela empresa. Então, essas são as características do capitalismo. E quando a gente fala nas características, a gente vai lembrar um pouquinho, gente, que eu nem coloquei aqui nos slides, mas que é importante, inclusive que eu quero que vocês leiam com bastante atenção, sobre o capitalismo e sua expansão no mundo, que está lá na página 17 do livro de vocês. A gente tentar entender, né, quais são os países, né, que representam o capitalismo nos dias atuais, né? Então, assim, até o fim da Guerra Mundial, né, de 1939 até 1945, os países com maior desenvolvimento vendiam produtos industrializados para países em desenvolvimento e aí compravam deles as matérias-primas. Então, o que é que eu fazia? Eu comprava a matéria-prima de um país menos desenvolvido, levava para o meu país desenvolvido, lá eu produzia, né, com aquela matéria-prima, eu fazia produtos industrializados e esses produtos industrializados voltavam para os países menos desenvolvidos. Essa relação era conhecida como divisão internacional do trabalho. Após o término da Segunda Guerra Mundial, as grandes empresas dos países com maior desenvolvimento, eles precisaram expandir o seu mercado consumidor. E aí eles começaram a instalar filiais em outros países, inclusive nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, como o México, como a Argentina, a África do Sul, a Índia, que esses países eles dispunham de matérias-primas e mão de obra baratas, além de um grande mercado consumidor. E aí o que é que eles faziam? Eles pegavam, abriam filiais nesses países escolhidos para abrigar as empresas, e aí, devido, como eu disse, ao mercado consumidor e à matéria-prima, e consequentemente, essas filiais, elas iam disputar o mercado consumidor com as empresas que existiam no país. Né? Vamos dizer que uma empresa em pequena escala, uma pequena empresa, né, existia no país com a mesma finalidade daquela multinacional, que a partir de agora colocou uma filial no país. Só que aí a produção dela é em grande escala, né? O produto dela se torna mais acessível para o consumidor do que eu, que produzo em menos escala, né? Do que eu que preparo, que utilizo a matéria-prima, que utilizo muitas vezes numa indústria equipada com maquinário tecnologicamente avançado, né? Então, tudo isso acabava fazendo com que essa concorrência que a gente disse aqui, como eu disse anteriormente, essa concorrência fosse de uma forma, né, tida como desleal também, né? E isso, pegando só na parte dessa expansão do capitalismo pelo mundo, né, tirando um pouco do que eu falei sobre esse sentimento de concorrência desleal, nós podemos dizer que houve nesse período uma dispersão do processo produtivo que gerou mudanças técnicas e científicas nos dois grupos de países, tanto naqueles países desenvolvidos como nos países não desenvolvidos, né? Isso porque essas mudanças
elas foram desde a implantação de processos produtivos automatizados, como eu disse anteriormente, a mão de obra não era uma mão de obra barata, ela precisou de quê? De ser qualificada, né? Houve uma qualificação da mão de obra para atender os novos mercados de trabalho, a implantação de infraestrutura dentro dos próprios países menos desenvolvidos, a circulação de mercadorias, né? E a homogeneização cultural, porque houve o quê? Houve aquele produto que era produzido num país desenvolvido e que chegava nos mercados consumidores, mas chegavam de uma forma ainda, vamos dizer, não de uma maneira ampla. Esses produtos agora começaram a ser produzidos lá nos países não desenvolvidos. Então, esses produtos, eles começam a chegar bem mais rápido dentro dos próprios países não desenvolvidos, que não tinham uma tecnologia própria. A tecnologia vinha de fora, os produtos vinham de fora. Agora, além dos produtos serem produzidos no próprio país, eles têm a tecnologia, não deles, né, são dos países desenvolvidos, mas que estão nesses países não desenvolvidos. Então, de uma certa forma, houve uma homogeneidade, né, uma homogeneização, perdão, gente, quase que não saía a palavra, da circulação de pessoas, de mercadoria e de serviços entre diferentes países, né? Então, assim, aí é uma maneira de como o capitalismo ele se expandiu pelo mundo. Ele se expandiu o quê? Se expandiu buscando mesmo novos mercados consumidores, buscando novas políticas de consumo mesmo, de atrelar o consumo às suas atividades industriais, quando eles viram que eles poderiam perder espaço, né, após a Segunda Guerra Mundial, eles resolveram, não, então vamos lá, vamos pegar e vamos colocar filiais dentro desses países. Porque aí a gente pode lembrar de que a Segunda Guerra Mundial, né, já aconteceu na Primeira Guerra Mundial, mas quando está pegando como referência a Segunda Guerra Mundial, os países muito industrializados, né, como os Estados Unidos, né, um exemplo, pegar os Estados Unidos, eles se preocuparam muito em abastecer o seu mercado consumidor interno, né, no período da guerra, e dar condições para as pessoas que estavam como é que eu posso dizer? Na guerra por eles. Né? Então, eles tinham que manter, né, dar sustentabilidade aos seus soldados, né, às suas tropas que estavam na Segunda Guerra Mundial e suprir as necessidades do seu mercado consumidor interno. Então, eles se despreocuparam um pouco em fornecer produtos para os países os quais eles negociavam, né, tinha um negócio de vendas de mercadorias. Isso fez com que acabou incentivando com que os países, né, nos desenvolvidos, por exemplo, como o Brasil, como o próprio México, a Argentina, eles começassem a produzir localmente. Então, eles tiveram esse medo. Eu estou colocando os Estados Unidos como exemplo, tá, gente? Mas não foi só os Estados Unidos que aconteceu isso, não. Mas eles tiveram esse medo após a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam perdendo o mercado. Né? Os próprios países estavam conseguindo suprir as suas necessidades em algumas situações, não em todas, mas em algumas situações. Por isso que eles fizeram o quê? Não, vamos colocar filiais dentro desse país, que aí nós vamos conseguir fazer uma concorrência mais perto. E essa concorrência, como eu falo, ela vai ser desleal, porque as empresas locais, né, as indústrias locais, ainda estão engatinhando. Eles não tinham o mesmo desenvolvimento tecnológico que vieram, né, das multinacionais que colocaram suas filiais aqui. Então, acabou sendo uma concorrência desleal. Agora, vamos ver o sistema socialista, né? O sistema socialista ele é um sistema de organização política, social e econômica que tem como objetivo construir uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Aí, a risadazinha no final, gente, é porque, assim, quando a gente pensa nessa ideia hoje, né, ela parece ser até um pouco utópica, né? Nossa, professora, uma sociedade sem classes seria o ideal, né, gente? Seria. Sem desigualdade? Sim, seria, né? Até porque nós estamos nesse momento, né, de vermos tanta
desigualdade social, de vermos tanta injustiça social também, e a gente lembra logo de que como seria uma sociedade com uma divisão de classe tão ampla, né, como acontece hoje nos dias atuais, com a desigualdade tão visível assim, né, onde as pessoas fazem questão de mostrar o que tem, né, o poder que tem diante dos menos favorecidos. Né? Então, infelizmente, assim, a gente pensar numa sociedade como essa, talvez seja um estado de utopia, né? Seja apenas uma utopia. Mas vamos falar em utopia em um outro momento. Hoje nós vamos trabalhar com o sistema socialista, que basicamente é esse. É um sistema que tem como objetivo construir uma sociedade sem classe, sem desigualdade. A ideia socialista, gente, ela é assim, visivelmente seria viável para toda e qualquer sociedade. Mas, professor, por que nós não seguimos as ideias socialistas? Porque majoritariamente nós estamos num globo terrestre, vamos dizer assim, onde as ideias de mercado que se vinculam ao capitalismo é muito mais utilizado que a ideia do socialismo. Até porque, gente, o socialismo, ele busca, né, ele trabalha com algumas ideias que são patamares não alcançáveis, né, quando você quando você se contrapõe ao socialismo, se contrapõe, perdão, o capitalismo ao socialismo. Já imaginou? Nós não temos uma sociedade privada, né? Hoje nós temos uma propriedade privada, já imaginou? Né? Hoje nós temos a propriedade privada, né? Quando a gente fala em propriedade privada, e essa propriedade deixar de ser privada e passar a ser pública, e onde o Estado, né, ela vai se pertencer ao Estado, então nós temos uma grande resistência. Alguns países já tentaram aplicar o socialismo, né? Já aplicaram o socialismo, como a própria União Soviética era socialista, Cuba, né? China, né? A China tem uma abertura econômica hoje bastante visível, mas politicamente tenta seguir preceitos socialistas. Do mesmo jeito a Rússia, né? A Rússia, se a gente for olhar, vamos dizer assim, economicamente ela abriu o mercado, né? Economicamente ela segue preceitos capitalistas, mas de uma forma, vamos dizer, social, né? Ela ainda segue muito a ideia socialista, ainda está muito vinculado ao socialismo. Mas o socialismo, quando anteriormente ele foi aplicado, a gente vai ver isso em outros momentos, o socialismo ele teve grandes críticas, porque essa propriedade que poderia ser privada, passou a estar no poder do Estado. E o Estado, quem estava no poder do Estado, começou a vincular a questão de interesses de quem representava o Estado naquele momento. Então, ficou um pouco servidora de críticas nesse sentido. Vamos ver agora quais são as características do socialismo, né? A primeira delas, como eu já falei, a questão do Estado, né? A estatização. Então, essa primeira aqui, a estatização, é dizer, né? É mostrar, né? Para o socialismo, as terras e os meios de produção pertencem a quem? Ao Estado, que também define o salário dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, eles não são empregados de uma empresa, de um Estado, de uma indústria. Eles são empregados do próprio Estado, né? A economia, ela é planificada. Gente, isso aqui é muito interessante. Quando eu falo em economia planificada, ela é totalmente contrária daquela economia de mercado, na ideia de mercado do capitalismo, né? Quando eu falo em economia de mercado, economia planificada, a gente vai lembrar que as atividades econômicas devem seguir uma planificação idealizada e executada pelo Estado.
E é o Estado que vai decidir o que e como produzir para atender as necessidades de bens e serviços da população, né, de cada indivíduo, da população da sua sociedade. Então, a economia planificada, ela vai o quê? Ela vai dizer, olha, nós temos plano a seguir, está aqui. Nós precisamos produzir isso, e vamos produzir dessa maneira, né? Vamos atender a essa necessidade que a população está. Né? Essa é uma forma da economia planificada. Enquanto lá no mercado, o mercado vai dizer o que produzir, como produzir, né? As empresas vão decidir tudo isso, né? A partir de quê? A partir da lei da oferta e da procura? Aqui não. Aqui nós temos uma produção, uma economia planificada. Existe um plano de desenvolvimento da economia, né? A economia ela é planejada por quem? Pelo Estado. Já o pleno emprego é a ideia de que todo mundo tem direito, né, de ter um emprego. Para executar suas várias funções e diminuir as desigualdades sociais, o Estado garante emprego a todos. Então, todo mundo tem que ter e terá um emprego. Né? O Estado vai garantir isso. Né? O Estado lá, na estatização do socialismo, da economia, então, ele garante que todo mundo terá um emprego, certo? Gente, olha, como eu já falei aqui, nós tivemos alguns exemplos do socialismo, né? Como a própria União Soviética, como o socialismo na China. E para vocês entenderem melhor isso, eu queria que vocês fizessem uma leiturazinha lá no livro de vocês, na página 19, que fala sobre esses aspectos, né? Eu não vou explicar, eu já falei hoje aqui, de uma forma geral, sobre a União Soviética e sobre a China, o socialismo neles dois, mas eu queria que vocês fizessem uma leitura mais minuciosa, né? Eu não vou explicar porque a gente já está com a duração do vídeo, eu tenho medo de vocês não assistirem até o final, infelizmente, né? Mas é isso. Prestem atenção, façam uma leiturazinha, tá bom? Inclusive do socialismo na China, né, a partir das zonas econômicas especiais, que é bastante interessante, façam isso. E na União... Desculpa, gente, porque agora eu estou gravando a aula e passou uma moto barulhenta aqui que já viu, tive que parar um pouquinho, viu? Desculpa. E sobre a União Soviética, veja, né, como foi, né, a Revolução Russa, né, em 1917, e aí o surgimento da União Soviética em 1922 e a formulação dessa União Soviética a partir do socialismo, né? Então, bem interessante, façam essa leitura, por favor, né? Vai ser melhor, melhor para nós, né? Para o nosso conhecimento, por favor, gente. Agora a gente vai falar sobre a ordem bipolar. Após o final da Segunda Guerra Mundial, os países eles se dividiram em virtude das suas diferenças nos sistemas políticos, sociais e econômicos. E surgiram dois polos, um de influência capitalista e o outro de influência socialista. Tá vendo, pelo amor de Deus, o que quer dizer isso? Gente, a ordem bipolar, basicamente, quer dizer o quê? Que, lembra que eu falei... Desculpa, tive que parar novamente na explicação. Lembra que eu falei que nós tínhamos o capitalismo, né? Todas as características do capitalismo já definidas. Vimos o socialismo, e aí o socialismo, eu coloquei, pedi até para vocês fazerem a leitura, sobre as evidências do capitalismo na China e na União Soviética. A União Soviética, como a gente viu, né, a Revolução de 1917, a Revolução Russa em 1917, posteriormente o surgimento da União Soviética em 1922, e aí ela vem com a implantação, né, das ideias socialistas e tudo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, gente, nós vamos ter dois poderes, dois polos que vão dominar o mundo. Nós vamos ter, de um lado, apesar da União Soviética, né, ter saído da Segunda Guerra Mundial, estar, né, na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, mas ao final da Segunda Guerra Mundial, gente, é porque o barulho acabou me tirando a concentração, mas vamos voltar aqui.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela vai ser um dos polos com o socialismo. Então, nós temos o que? A formulação de dois polos. O capitalismo, né, que são os países capitalistas, inclusive o próprio Estados Unidos é um membro central desse capitalismo, né? A força do capitalismo, ela é personificada, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos. Do outro lado, nós temos o socialismo da União Soviética, né, com esse poder, né, com um outro polo. Né? Então, nós vamos ter um mundo dividido entre países socialistas e países capitalistas. A China, ela é socialista. Cuba, ela é socialista, né? Vai ser socialista, vai estar inserida nesse bloco dos países socialistas. Então, o mundo aí passa a ser bipolar devido a esses polos, né? Socialismo e capitalismo. Nesse período, né, vamos ter umas coisas muito interessantes que vocês já devem ter estudado ou vão estudar, né, em história, que é as corridas armamentistas e espacial, né, quem coloca o primeiro homem na Lua, quem consegue desenvolver uma arma mais potente, né, isso tanto no bloco capitalista como no bloco socialista. Só lembrando, capitalismo representado pelos Estados Unidos, socialismo representado pela União Soviética. E a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, gente, é muito interessante a gente pensar que a Guerra Fria, ela é um exemplo, né, de uma guerra que tem esse nome porque ela basicamente ficou no mundo, vamos dizer, no mundo das ideias, né? Houve uma guerra de espionagem, né? Houve uma guerra de busca por descobrimentos de, como a gente disse, nessas corridas armamentista e espacial, né? Houve uma guerra de busca de conhecimentos de uma forma mais ampla, mas ela tornou as relações internacionais tensas, porque todo mundo ficava com medo de, a qualquer momento, né, haver uma guerra de fato, né? Mas esse período ficou conhecido como a Guerra Fria, porque não houve um confronto militar entre as superpotências, né? Superpotências Estados Unidos e União Soviética, né? Então, esse período, né, essa ordem bipolar, ela coincide com o período da Guerra Fria, coincide com o poder de duas nações, né, em cada polo, né, de duas superpotências em cada polo, um seguindo o sistema capitalista, né, sendo a referência do sistema capitalista, a outra sendo referência do sistema socialista. E as áreas de influência, nessas áreas de influência que é aquelas áreazinhas onde nós temos os blocos, né, os blocos capitalistas e socialistas dentro da própria Europa, com suas fronteiras, né? E aí a gente vai lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética exercia influência sobre o leste europeu, né, a Europa Oriental, região cujos países se tornaram socialistas. A China, por sua vez, aderiu ao socialismo em 1949, com o apoio dos soviéticos. As principais áreas de influência dos Estados Unidos eram a Europa Ocidental e o Japão, que se rendeu na guerra após o lançamento de duas bombas atômicas, né, lá em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. E aí nós tivemos o plano de Marshall, né, esse plano de Marshall aqui, os Estados Unidos investiram centenas de milhões de dólares na reconstrução das economias europeias, né, arrasadas pela guerra, com medo, né, no sentido assim, mas intencionalmente esse investimento veio por conta de perder, né, campo do próprio capitalismo, perder esse campo para o socialismo, né, perder essa área de influência para o socialismo, e também porque quando você investe, né, nessa recuperação, você também vai lucrar. Então,
os Estados Unidos buscavam esses lucros, né, dessas recuperações, né, essas recuperações dessas sociedades europeias. Como também foi o que aconteceu com o investimento dos Estados Unidos dentro do Japão, né? Lembrando que o Japão, ele sai arrasado da Segunda Guerra Mundial, né? E o Japão, em 50 anos, eles conseguiram refazer, reconstruir toda a sua estrutura, né? Eles investiram em quê? Investiram em educação, investiram em tecnologia, né? Basicamente, esse investimento gerou uma, uma retomada da condição do Japão, né, de país de sustentação econômica, do próprio país, sustentação econômica, e hoje ele é uma referência na tecnologia também. Né? Então, o Plano Marshall, ele serviu para isso, ele serviu para investir centenas de milhões de dólares nas economias europeias, né? E também fizeram grandes investimentos para impedir a difusão do socialismo pela Ásia. E aí, mas na Ásia, nós tivemos o que? A China sendo uma divulgadora, vamos dizer assim, né, do socialismo. Certo, gente? Então, esses são os... Desculpa aqui, deixa eu voltar aqui. Esses são vamos dizer, as características dessa ordem bipolar, certo? Para finalizar nossa aula hoje, eu quero que vocês, na atividade 23, façam as questões 1, 2 e 3, que tenham um bom estudo durante a semana, que se quiser revejam o vídeo de explicativo. Eu sei que foi um vídeo muito demorado, tivemos umas paradas necessárias devido ao barulho, né, da rua, mas façam a parte de vocês. Como eu disse, vamos tentar diminuir os nossos prejuízos nesse tipo de ensino, tá bom? Espero que tenha ajudado a minha explicação. Façam a leitura do texto, façam a atividade e mandem para mim. Obrigada e até a próxima semana.